Literatura boliviana contemporânea. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovana Rivero. Este livro foi publicado aqui no Brasil em coedição das editoras Incompleta e Jandaíra e ele tem tradução da Laura Del Rey. Ele também conta com um texto inicial da Carola Saavedra, que é uma autora brasileira que eu gosto muito. Se você acompanha Literatami, provavelmente você já sabe disso. E neste texto, a Carola diz que dois gêneros permeiam Terra Fresca da Sua Tumba: o terror e o fantástico, sem, por isso, defini-lo. E eu concordo muito com isso que a Carola escreveu, porque os contos deste livro, de fato, tem alguma coisa assim muito perturbadora em todos eles, o que os aproxima ali do terror, e em alguns deles há também algo de inexplicável, de sobrenatural, que se aproximaria ali do fantástico. E ao mesmo tempo o livro é muito mais do que terror e fantástico. Eu vou trazer aqui então para vocês, comentar aqui brevemente alguns dos contos para a gente tentar chegar a uma análise total da obra, né? Uma análise da obra como um todo. O conto inicial já é maravilhoso, pelo menos para mim, é o Peixe, Tartaruga, Urubu, que vai tratar de um naufrágio, a história de um naufrágio, em que um dos sobreviventes desse naufrágio vai encontrar a mãe de um rapaz que morreu nesse naufrágio, com quem este sobrevivente passou ali muitos dias juntos, né, tentando sobreviver. Então a gente tem a dor dessa mãe enlutada e a dor de quem passou pelo trauma de mais de 400 dias no mar, ou seja, duas dores em disputa, duas dores muito específicas em disputa aqui no contexto desse conto. E enquanto eles vão ali conversando num jantar que a mãe está oferecendo a este companheiro do seu filho, este companheiro, né, este personagem que é o Amador, esse é o nome dele, vai relembrando dos terrores que ele viveu ali no mar. Então, principalmente, a fome, esse vazio do corpo é uma memória muito forte ali para esse personagem, assim como há essa saudade, esse vazio da alma na mãe. Isso dá uma outra camada para essa ideia de dores em disputa, né? Dois personagens com dores específicas ali concorrendo. E nesse contexto do conto, vários flashbacks da memória materna sobre o filho e da memória do naufrágio vão adensando o conto, né? Vão povoando o conto de revelações que complexificam aquela conversa que estes dois personagens estão tendo, complexificam aquele encontro, e há ali um espaço para pensar em Deus. Deus aparece aqui, para pensar em milagre também. O filho que morreu, né, o Coronado, ele está envolvido no milagre de duas formas, né? O seu próprio nascimento foi considerado um milagre para a mãe dele, porque ela já era mais velha e tudo mais, conseguiu engravidar, ter a criança. E na sobrevivência do Amador também, né? Ele está envolvido nesse milagre, porque afinal de contas o Amador passou por 400 dias no mar, né? E eu também não vou revelar muito das circunstâncias ali da morte do Coronado, mas o fato de ter sobrevivido, o Amador ter sobrevivido a circunstâncias tão extraordinárias, praticamente sobrenaturais mesmo, vai dotar esse personagem de aparências demoníacas para a mulher que perdeu o filho. Ela não tem nome aqui no conto, né? Afinal de contas, só um demônio conseguiria vencer a fome, o frio cruel e a doença, né, na cabeça dela ali. E aos poucos, então, a narrativa vai se encaminhando para as verdadeiras intenções deste encontro entre mãe de Coronado e Amador, né? E é um tipo assim até de redenção, digamos, desejada pelos dois, que são estranhos um para o outro, mas que se veem íntimos diante dessa circunstância tão radical que é a morte, né? Diante desse futuro interrompido, desse futuro que deixa de existir a partir do naufrágio, que é o futuro
do Coronado, né, da própria humanidade arruinada também pela necessidade de sobrevivência, tanto para o amador quanto para esta mulher. De novo, não vou revelar muito, acho que os contos, em modo geral, né, são narrativas curtas, então acho que revelar o menos possível é o melhor para manter a experiência de leitura mais íntegra. Mas quem já leu vai entender, né? E esses animais, assim, do título também vão fazer mais sentido na leitura. O conto seguinte é intitulado Quando Chove Parece Humano. É um ótimo título. E eu acho que talvez esse seja, assim, o mais adorável dos contos, sabe? Ele é protagonizado pela senhora Keiko, que é uma senhorinha já imigrante japonesa, que viveu na colônia Okinawa quando ela era criança. Essa colônia é uma cidade na Bolívia fundada por imigrantes japoneses e que, no presente do conto, a senhora Keiko, vive em Santa Cruz, que também fica na Bolívia, onde ela mora sozinha, né? A senhora Keiko, assim como a mulher do conto anterior, ela tem um pequeno jardim em casa, né? E do qual ela cuida, assim, com muita afeição, acreditando que na Terra moram as soluções, né? Que a Terra ressuscita, a Terra com T maiúsculo, ressuscita a Terra com T minúsculo. E ela tem uma filha, a Hiromi, que parece bem distante, assim, há muito tempo ela não a visita aqui no presente da narrativa. E ela decide alugar um quarto da casa em que ela mora para uma outra garota, que é a Emma, que também tem ascendência japonesa, com quem a senhora Keiko vai interagir bastante, assim, em determinados momentos do conto, principalmente ali do meio para o final, né? Até chegar lá, grande parte do conto se dedica à memória da Keiko, que afinal de contas é uma senhora, mora sozinha, então ela fica muito tempo com seus próprios pensamentos, né? E nós temos então novamente a memória como um caminho aqui do conto, né? Assim como no primeiro conto. E a sua função de professora de origami, né? Ela dá aula de origami para presidiárias, também é muito trabalhada aqui nessa parte inicial do conto e depois vai ganhando ali significados conforme o conto vai avançando. E também a sua vida anterior com o marido e a filha naquela mesma casa estão ali às voltas, são temas que estão às voltas na cabeça da senhora Keiko, né, na memória da senhora Keiko. A diferença é que a memória da senhora Keiko já não é lá muito confiável. Ela tinha se tornado, assim, uma membrana muito, muito delicada, prestes a romper. E é com essa delicadeza que a Giovanna Rivero tece esse conto, com esse véu que separa o passado e o presente de maneira translúcida, ou seja, um se estende sobre o outro, né? Eles são praticamente indistinguíveis aqui. E é realmente muito fascinante o modo com que a Giovanna Rivero vai evoluindo essa ideia, né? Construindo mesmo, erguendo essa ideia aqui no conto. Para em seguida chegar ao conto A Mansidão, que é uma das narrativas mais chocantes, talvez, aqui do livro, né? Ela vai retratar certos absurdos da religiosidade cristã contestados pela espiritualidade indígena. Se eu não me engano, esse é o primeiro conto em que a comunidade indígena, os povos originários, aparecem, mas depois eles vão reaparecer aqui. E a gente tem, de novo, a Terra como cura, como renovação, como possibilidade de acerto de contas para uma dor. E novamente, uma dor que a memória faz questão de manter viva. E o final desse conto é excelente, dá muita satisfação pra gente que fica tão revoltado com o destino da protagonista no começo. Que maravilha é esse final. Depois a gente vai ter o conto Socorro, ele vai ser o primeiro conto narrado em primeira pessoa, e ele é o quarto conto, né? Esse livro ele tem 6 contos, então metade do livro é narrado em terceira pessoa e a outra metade é narrado em primeira pessoa, se eu não tô enganada. Por uma mulher que retorna dos Estados Unidos para casa materna na Bolívia para visitar a mãe, né? Ela já tá casada, ela já tem marido, os seus 2 filhos e vem visitar a mãe. E essa protagonista, ela é uma psicóloga clínica com especialização em objetos umbrais, da percepção limite, né? Com experiência, inclusive, em equilibrar condições psíquicas totalmente desequilibradas. Isso está dado aqui no conto.
Mas, apesar desse conhecimento todo dessa protagonista, ela se vê completamente impotente diante da sua tia, que mora com a mãe, que é uma mulher, assim, ensandecida, com uma linguagem até indecifrável para a protagonista, né? É altamente perturbadora mesmo. Mas, como a própria protagonista diz, o inferno arde em paradoxos. E assim como nas narrativas anteriores, o desenrolar do conto vai nos desvelando ali a encorpadura dos acontecimentos, né? A matéria memorialística que os seus personagens compartilham e que formam toda uma camada de intimidade que pouco a pouco nos é dado penetrar, compreendendo, enfim, que por trás da aparência ali dos fatos há muitos significantes inapreensíveis, numa mirada assim mais superficial. E é nesse movimento de decantação que a gravidade das narrativas, enfim, se revela pra gente, inclusive para as próprias personagens também. Eu acho que esse é um dos grandes méritos aqui deste livro, justamente esse ritmo, essa cadência do manejo das informações, das revelações que a Giovanna Rivero vai aqui manipulando justamente para garantir, né, esse efeito de densidade, de gravidade e de deslumbramento que a gente tem com as narrativas. Depois a gente vai ter o conto Pele de Asno, que é o título do livro, né, tá num trecho deste conto, e que traz um testemunho religioso em primeira pessoa novamente, né, uma viagem ao passado pela memória, mais uma vez, uma viagem ao que parece ser uma dor já ressignificada. Tem uma segunda tia louca aqui, uma mulher, né, novamente enlouquecida pela vida. Essa é interessante porque a loucura está presente aqui na Giovanna Rivero, mas ela não está simplesmente dada. Ela é aprofundada, né? Ela é mais ou menos assim apresentada em suas origens. Então a gente tem uma compreensão da insanidade, né, a partir das próprias narrativas mesmo. E de novo a gente tem também a questão da identidade indígena, talvez até com mais profundidade do que no conto que eu mencionei para vocês. E aqui eles são chamados de mestiços, né? A gente tem aqui, inclusive nessa edição, que tá além de muito bonita, não sei se eu mostrei para vocês detalhes, mas ela tá realmente muito linda, ela tem um relevo aqui no título, enfim, tá bem bonita. E além dessa beleza toda, a gente tem também algumas notas de rodapé que contextualizam certos aspectos culturais da Bolívia que, vez ou outra, surgem aqui nos textos, né? Sempre de forma muito bem encaixadinha. E então a gente tem isso aqui neste conto para explicar um pouco da questão da identidade mestiça, né? Como são chamados os indígenas, por que eles recebem esse nome pela população não indígena ali. Então, essa protagonista tem contato, ela não é uma mulher indígena, e ela vai descobrindo como sobreviver, porque tem uma situação muito precária aqui a vida dessa criança, né? Ela e o irmão dela precisam ir morar com essa tia enlouquecida, porque eles ficam órfãos, enfim. E aí ela vai, com o amadurecimento, descobrindo formas de sobreviver. E o que ela encontra é uma espécie de refúgio no gospel, né, na música religiosa. E essa música a aproxima da sua natureza animal, da sua natureza de ursa. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu grifei na página 123 deste conto mesmo, né? Os sonhos, as fantasias e as lembranças são parte da única riqueza que possuo. E é inevitável que em algumas ocasiões eu embaralhe tudo, sem que por isso me considere uma pessoa insensata. É que essas irradiações da alma não são muito diferentes entre si. Fechem os olhos por uns minutos e pensem nisso que estou dizendo. Vocês me darão razão. E eu quis trazer esse trecho também porque eu acho que ele é um trecho que, claro, funciona muito bem dentro desse conto, mas que de alguma forma funciona também para a gente pensar o conjunto da obra, né? Essa mistura de sonhos, de fantasia, de lembrança, tá muito presente aqui nas narrativas e eu achei interessante, né, que esse conto, então, além de dar o título ao livro, também traz dentro dele uma espécie de síntese das questões que movimentam, assim, as personagens dos contos todos, né. E aí a gente chega ao último conto, que é o Irmão Cervo,
E é o único conto, sobre ele eu vou falar bem pouco, o que eu vou dizer apenas é que ele é o único conto que é narrado no presente, né? Não tem esse resgate da memória, mas ele antecede esse resgate doloroso da memória, que certamente virá, porque a situação narrada pelo conto permite que a gente chegue a essa conclusão. Esse é o momento que precede o que virá a ser depois essa movimentação de resgate da dor pela memória. Então, esse livro ele tem uma bagagem, assim, temática mesmo, muito vasta, né? Num primeiro plano, a gente tem essa relação, essa associação entre a dor e a memória, que provoca uma lembrança física mesmo, muito perturbadora, gerando essa dificuldade em separar os tempos, já que, e eu vou trazer aqui mais um trecho agora da página 141, já que era a força da lembrança do tempo que não avançava para frente como é natural, mas que retornava uma vez depois da outra até um ponto anterior e se instalava como uma certeza consistente e pequena, do tamanho de uma ervilha, igual à glândula hipófise que define toda a nossa harmonia e bem-estar afetivo. Então, a memória justamente é responsável por garantir o equilíbrio emocional dos sujeitos, e essa memória aqui dentro tá sempre voltando para a dor e quase se somatizando assim em sintomas físicos mesmo, né, dessas lembranças. E aí os contos são justamente esse instante da superação da dor para o bem ou para o mal. E aí, quando eu digo para o mal, é claro que a gente pensa também na morte, né? E a morte é uma presença muito forte aqui nesses contos. Os personagens, desde o primeiro conto, assim, eles flertam muito com a morte, né? Incansavelmente. Se não literalmente a morte, metaforicamente, certamente, assim, como algo que se interrompe e depois disso a vida nunca mais é a mesma. Então algo morreu, né? E isso tudo também, essas narrativas todas acabam por apontar a fragilidade do equilíbrio das coisas, né? E muitas vezes a morte não vai ser um fim aqui, mas um caminho para a compensação das dores provocadas pela memória. É um pouco aquilo que a Paloma Franco Amorim escreve aqui no pós-fácil dessa edição, que é um excelente pós-fácil. Eu gosto bastante do trabalho da Paloma Franco Amorim, que é uma escritora também. E ela diz, né, e aqui eu cito: a morte é a extensão da vida pelas bordas, por onde a vida escorre e se liquefaz. Situa-se no ponto onde a linguagem, ousada e obscenamente, tem espaço para ampliar os seus tentáculos. Fecha aspas. Então é um pouco isso, assim, o lugar da morte aqui dentro desses contos. É um lugar também de alargamento das percepções. Uma outra coisa que também fica pra mim assim nesse primeiro plano, como muitos personagens aqui dentro não têm domínio dos seus próprios corpos, seja porque é uma mulher que precisa responder às obrigações patriarcais, seja porque a memória já tá meio bagunçada, enfim, sempre tem alguma razão, ou porque a pessoa está enlouquecida. Geralmente tem ou porque é uma criança, enfim, tem essa perda do domínio de si, como se o corpo fosse a própria tumba de si, sabe? Essa limitação que impede o corpo verdadeiro, o verdadeiro eu, que seria o eu, de se movimentar, né? E aí essas pessoas, de certa forma, empreendem tentativas de reivindicação desse corpo, das suas identidades. E aí a Terra também, com certeza, participa disso, principalmente porque ela tem essa ligação com a noção de fertilidade, de ser o berço da morte, mas também da vida, né? Esse espaço de renascimento. Então é comum que a Terra, que está aqui no título, apareça nos contos com alguma importância bem determinada, assim. Já num segundo plano, talvez, uma coisa que me chama bastante atenção também é como a Giovana Rivero faz com que os contos pensem nas diferenças entre os impulsos criminosos de alguém. Então é comum haver aqui nos contos algo que a gente pode considerar como crime, ou que pelo menos é algum tabu que não seria bem recebido socialmente, né? Só que ela, assim como ela faz com a loucura, ela também está preocupada em enxergar as diferenças entre os impulsos que levam essas pessoas à criminalidade. Então, por exemplo, no conto
da senhora Keiko, ela mesma percebe ali convivendo com as presidiárias essas diferenças. Então é uma questão que me parece ser pensada, trabalhada aqui intencionalmente pela Giovana Rivero. Os limites da linguagem para dar conta do que a memória provoca, para dar conta das situações dos contos, é também uma questão, são também, né, uma questão. Me parece que a Giovana Rivero pretendia também experimentar, ampliar os domínios da linguagem e o próprio entendimento humano do que é a linguagem e de como se valer dela como uma potência perturbadora das relações. Então a gente tem vários personagens que são estrangeiros, por exemplo, no conto que eu falei pra vocês da personagem que se associa à identidade de Ursa, ela conversa, a tia dela fala várias línguas e isso causa um baita estranhamento ali, um ruído na relação dela com a tia e com o irmão, enfim. Mas há muitos personagens também estrangeiros, né, imigrantes, a gente vê a senhora Keiko, mas são vários. E quanto dessa condição de estrangeirismo propicia a manifestação do insólito aqui nas narrativas também é uma questão, né? Tem uma resenha bem legal na revista 451 do José Godoy para esse livro. E aí ele fala, né, que neste livro há essa sensação de atopia, ou seja, essa sensação de que o sujeito vive sob o estigma do provisório, então ele tá vagando ali sem conseguir definir um lugar para se fixar, né, onde colocar suas raízes. E aí essa sensação de atopia aqui dentro do livro, segundo José Godoy, e eu concordo, ela se amplia na dimensão privada também da vida das personagens, né, das vidas familiares sobretudo. E vão se reproduzindo ali no campo dos afetos, na vida íntima das personagens. E aí o José Godoy, ele destaca como essa sensação dá muita tensão, ela promove a tensão narrativa e manipula os silêncios, tem muitas sugestões não verbalizadas, ele diz, enfim, dão essa sensação de atopia, dá essa carga dramática para os contos, né? E de fato a gente percebe que há essa tentativa de conexão com o país de onde vieram e para o qual esses personagens jamais poderão retornar, porque esse país já não existe mais, né? O passar do tempo acabou com ele, exceto talvez pela memória, justamente, que como vimos é também a causa da dor. Então há esse conflito interno em jogo aqui e esse conflito abre espaço para que seja questionado o que é ser boliviano. Para cada personagem isso é uma questão distinta, o que é pátria, o que é o exílio, como essas noções se enquadram na terra com T maiúsculo. E como os animais, por exemplo, que tanto povoam aqui o livro, né? Animais terrestres, animais aquáticos, animais que voam, animais de papel, insetos, enfim. Como estes animais não têm gentílicos, né? Diferentemente dos seres humanos. Então, eles não se encaixam em conceitos inventados pelo humano, né? Eles são da ordem natural e, por isso, são livres para transitar pelas histórias dessas vidas humanas com tantos significados quanto possível. E me parece que há um desejo das personagens aqui dentro de possuir também, exercer também essa liberdade meio animal, meio selvagem, assim. E a gente tem também uma outra coisa que eu queria comentar, algumas epígrafes, né? Nem todos os contos têm epígrafes, mas os que têm são epígrafes muito certeiras, que dão toda a alma, assim, do conto. Essa questão das notas, enfim. É um livro realmente muito bem orquestrado e que sabe a que veio, né? Isso é um excelente livro de contos, porque esses dias eu tava até conversando com um amigo meu, que é o Newton Rezende. Ele estava comentando como muitas vezes livros que são catalogados como livros de contos, na verdade só reúnem ali vários textos diferentes, narrativas curtas diferentes e nem sempre compõem uma unidade, né? Mas esse não é o caso de Terra Fresca da Sua Tumba. Há uma unidade aqui muito consistente e muito encantadora, né? No sentido de que a gente realmente fica impressionado com o trabalho literário que a autora faz aqui. Eu gostei muito dessa leitura. A gente leu esse livro no Clube de Ficção Contemporânea do Literatame, que é um clube para apoiadores do canal. Se você não sabe, o Literatame funciona de forma totalmente independente, então eu realmente dependo do auxílio, do apoio da galera que gosta desse trabalho para o canal continuar existindo. E aí a gente se reúne uma vez por mês para conversar sobre ficção
contemporânea e a gente então leu este livro aqui e foi muito, muito massa. Se você quiser participar do clube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais. Bom, essa é a minha indicação de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros da Giovana Rivera. Ela tem vários livros publicados. Aqui no Brasil a gente já tem outro livro dela publicado em coedição também, da Incompleta e da editora Jandaíra, que eu tô com ele aqui já doida pra ler. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!